Boa noite, mano. Em primeiro lugar, parabéns pela classificação. Muito boa noite. Muito boa noite. Exatamente, mas acabou que você saiu como mentiroso. Você tinha prometido um 3-1. Não, não prometi não. Você sabe que eu não prometi. Foi uma resposta a um colega seu, nem era no sentido de provocar ninguém, né? Seria até desinteligente de minha parte se eu fizesse isso antes de um jogo tão importante como esse. Na verdade, era até uma ideia, né? O Grêmio, em todos os jogos que jogou, fez gol fora de casa, então era uma tentativa já de preparar o meu time para tomar esse gol e não baixar a cabeça, né? Tinha que resolver o assunto se ele acontecesse. Mas nós tínhamos Tudo bem? Beleza? Nós tínhamos uma ideia de que o jogo não ia se resolver dessa maneira, né? Marcar 3 gols no Grêmio é difícil. Marcar 3 gols num jogo assim é difícil, com essa característica, né? Na verdade, nós preparamos a equipe para não sofrer gol no primeiro tempo. Essa era a estratégia do Cruzeiro quando nós começamos a pensar a partida. Porque o Grêmio tem feito, desde o ano passado, gols nos primeiros 45 minutos de quase todos os jogos decisivos. E aí sim se estabeleceria uma grande dificuldade para a gente fazer uma reversão de placar, né? Então, apesar de ter encerrado o primeiro tempo 0-0, o torcedor ficar um pouco mais ansioso, a gente, no vestiário, passou isso para os jogadores. Eles tinham uma ideia clara que a partir daí mesmo, né, que nós não podíamos mais sofrer o gol, porque se sofresse, reverter em 45 minutos seria muito menos. Então, neutralizamos bem o adversário. O Grêmio, no segundo tempo, não chutou uma bola no nosso gol. Acho que a única bola foi o cruzamento da falta quase aí no final. Controlamos bem o meio-campo. Tivemos as nossas dificuldades naturais de chegar na frente, porque eles defendem bem. Não é à toa que estão aí entre as duas melhores equipes da temporada, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. E bater um adversário como esse, passar para a final, valoriza muito aquilo que nós fizemos até agora na Copa do Brasil. E é o que nos deixa muito contente. Mano, o ser humano ele é movido muito à confiança, né? E o Ezequiel, mal no primeiro tempo, muito nervoso quando a bola chegava nele, e outro jogador na segunda etapa. O que você falou com ele ali no intervalo para essa mudança tão grande em 2 tempos de um jogo? Olha, Ezequiel marcou um dos principais jogadores do Grêmio, né? O jogador que sempre é a válvula de escape, que tem sido decisivo. Nos 2 jogos do ano passado, ele decidiu os jogos no Mineirão, né? Contra nós e contra e os jogos da final, né? E sempre foi muito difícil marcá-lo. Então, para o Ezequiel, para o Romero, para qualquer jogador seria difícil. Talvez um pouco de ansiedade de um modo geral da nossa equipe, né? E aí não podemos individualizar. Acho que fomos melhores como equipe no segundo tempo como um todo, a equipe melhorou, o Ezequiel também melhorou. Ô, Mano, na semana passada, depois do primeiro jogo lá na Arena do Grêmio, a gente falava da importância de o Cruzeiro fazer um grande jogo para tentar esta classificação. O time passa pela 4ª partida sem ser vazado e não tomou gol de uma das equipes que, se não me engano, 2 vezes no ano apenas, não tinha feito gol nos adversários. O Cruzeiro já eliminou o que mais investiu, o Palmeiras, o que vinha jogando, talvez, para muitos, o melhor futebol. Como que o Cruzeiro chega a essa decisão e se hoje foi o jogo do ano, o jogo mais perfeito que o Cruzeiro fez para chegar a essa finalíssima? Olha, o que eu tentei explicar, inclusive para ti lá em Porto Alegre, não fui muito feliz, é que o resultado de lá era um resultado normal. As pessoas não têm um pouco de dificuldade para aceitar que você ia a Porto Alegre jogar contra o Grêmio, um jogo como aquele, perder de 1-0 é normal. Não quer dizer que você goste de perder de 1-0, que você queira perder de 1-0, mas está dentro do contexto.
Tá dentro do contexto perder de 1-0 na Champions League, na Libertadores, na Copa do Brasil, em qualquer campeonato de mata-mata, você vai para fora da sua casa e é difícil jogar. Como foi difícil para o Grêmio jogar contra o Cruzeiro aqui hoje. Então, o segundo tempo nosso lá, inclusive no intervalo, se falou sobre esse assunto, né? Tomamos um gol no último minuto lá no primeiro tempo. E tínhamos que ser maduro para tentar empatar o jogo sem tomar o segundo gol, porque aí sim é quase impossível você reverter contra uma equipe dessa. E me deixou feliz a maturidade do Cruzeiro lá, em cima da dificuldade extrema. Também lá o Grêmio quase não concluiu no segundo tempo, né? E nós não chegamos tantas vezes porque a estratégia de se jogar mata-mata é diferente de se jogar pontos corridos. E, modéstia à parte, eu tenho uma boa experiência nesse negócio, né? Estou aí entre os técnicos que jogam mata-mata e tenho o melhor aproveitamento aí de todos no Brasil. Então a gente já passou por muita coisa, nessa hora a gente passa para os jogadores, e o Cruzeiro chegou hoje como chegou, ele levou o jogo para as penalidades máximas porque foi uma equipe madura para enfrentar uma grande equipe como o Grêmio. Não acho que tenha sido o nosso melhor jogo do ano. Acho que nós inclusive no 3-3 contra o Grêmio aqui no Campeonato Brasileiro, fizemos um jogo melhor. E todo mundo provavelmente gostou daquele jogo mais. Mas esse aqui tem outros ingredientes, né? Ele leva a atenção ao extremo, você tem que saber se comportar nessa hora. Às vezes isso restringe até a capacidade de criação dos jogadores, porque você tende a optar pelo mais simples, porque sabe que o erro custa muito caro. Então são outros jogos de outro jeito e a gente tem que saber jogar todos eles. E o importante é que o Cruzeiro soube jogar todos os jogos da Copa do Brasil até aqui, contra esses grandes adversários, São Paulo, né? Palmeiras, Grêmio, né? E chegou com méritos à final, e agora vai pensar em conquistar o título. Mano, parabéns pela classificação à final. Na escalação inicial sua, todo mundo esperava o Sobis ou, no máximo, Raniel, você veio com o Helber. Qual foi a sua intenção nisso? Trancar os lados e ter velocidade para sair, né? Não funcionou tão bem como a gente queria. Mas os lados a gente conseguiu segurar. Mas nós queríamos fazer um pouco mais do que só segurar, né? Nós queríamos estabelecer uma distância dos dois zagueiros centrais em relação a Thiago Neves e Robinho, para que eles, nas costas dos volantes do adversário, tivessem uma capacidade de criação melhor. Robinho baixou muito no campo, ficou longe da área de criação. A gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas conseguiu fazer a outra parte bem feito, que é não deixar o adversário explorar os lados como tem feito nos jogos anteriores. Então, metade funcionou, metade não, mas essa era a ideia. Mano, você disse que tem outros ingredientes que se traz para uma partida como essa, como contra o Grêmio. Esses ingredientes poderia-se dizer que começaram a surtir efeito no domingo, quando você trouxe a equipe titular. A gente ainda disse, ficou entre a cruz e a espada. Traz o time titular, se machuca algum titular para o jogo de hoje. Você acha que você trouxe torcedor, a sinergia do torcedor e outros ingredientes para esse grande jogo de hoje? Pensamos que sim. Futebol é mais do que os 90 minutos como esse, né? Eu disse, e até ouvi algumas observações, né, vinda do Sul, manda dizer para o Mano que o Grêmio não é o Sport Recife. Eu sei bem a diferença das duas equipes, né, do estilo de jogo. Já trabalhei lá e sei como é. Mas não se trata de comparar as duas equipes, trata de se passar uma mensagem para o teu torcedor. Se nós não vencêssemos o Sport no domingo, o que o torcedor do Cruzeiro ia pensar? O Cruzeiro não conseguiu vencer o Sport, está pensando em vencer o Grêmio na quarta-feira, reverter uma situação como essa. Então, desculpa, você com água para mim, Léo. Então, somamos as questões. Acho que a equipe também precisava voltar a vencer em casa, fazia tempo que não conseguíamos. Então, acho que trouxemos coisas positivas e essas coisas todas somadas fez um Cruzeiro forte, tão forte, capaz de eliminar o Grêmio, que é uma das principais equipes do país. Mano, o Cruzeiro passou por grandes camisas, São Paulo, Palmeiras, agora o Grêmio tem um Flamengo pela frente, uma final que já aconteceu
na Copa do Brasil em 2003. O que esperar desse confronto contra o Flamengo, que é avaliado por muitos como um dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro? Olha, é mais um adversário duro, mas nós também somos um adversário duro. Pode ter certeza que a avaliação do lado de lá também é uma avaliação parecida com o que a gente tem sobre eles, né? Essa questão do investimento deixa bem claro que sem investimento você não vai a lugar nenhum, mas com bastante investimento você também não vai mais longe do que uma equipe bem organizada, uma equipe bem dedicada, uma equipe taticamente que cumpre o que a nossa equipe está cumprindo. Acho que nesse aspecto serão 2 grandes jogos e vamos preparar a equipe para quando chegar a hora. Mano, você falava da questão do jogador tentar o mais simples no jogo, e essa questão de pensar no jogo, essa parte mais simples, pode ter sido o fator do Elber não ter conseguido, no primeiro tempo, ser aquele jogador que se esperava dele dentro da parte ofensiva? Acho que o Elber teve dentro do contexto. O Cruzeiro não fez um grande primeiro tempo, e como não conseguiu fazer, os jogadores da parte mais adiantada do time sofrem mais, né? Que é aqueles que têm a incumbência de transformar as últimas jogadas em jogada de gol, né? Mas eu diria que Elber não funcionou tão bem mais pela equipe do que por Elber. Todos se dedicaram muito bem. É impossível passar por um adversário como o Grêmio se os jogadores não se entregarem como se entregaram hoje. Então, só temos elogios. Mano, depois de um jogo como esse, os corações do treinador e da torcida estão preparados para qualquer coisa? A gente vai se preparando. Futebol tem umas coisas que quando você pensa que já passou por todas elas, temos novidades, né? O importante é esse sentimento de realização, né? De chegar à final, de ultrapassar uma etapa, porque chegamos no ano passado e ficamos exatamente nessa semifinal, contra o mesmo adversário. Então, as equipes chegaram diferentes, o Cruzeiro também chegou. Eu disse, quando chegamos, que agora era a nossa vez, né? E não disse isso com prepotência, disse porque entendia que a equipe poderia, até com o aprendizado do ano passado, não cometer os erros que cometeu no primeiro jogo, né? E que nos tirou a possibilidade de reversão em Porto Alegre. Então, nós vamos nos preparando. Para a final, tenho certeza que nós vamos estar muito bem.